Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor David. Neste vídeo eu vou explicar como vocês farão a atividade de juros compostos, tá? A princípio eu postei um vídeo no canal, porém como eu sou novo de YouTube, enfim, acabei excluindo. E infelizmente não tem como você recuperar um vídeo aí excluído. Só mesmo quem já tem muitos seguidores, enfim, no canal. Como o canal está iniciando, principalmente com o objetivo de dar continuidade aos nossos conteúdos, eu não consegui falar com ninguém lá do YouTube, é bem difícil o acesso e resolvi fazer um novo, tá? Para explicar para vocês. Então, assim, dando continuidade, uh, eu encaminhei tanto no Google Classroom como também por e-mail aqui ó, a lista com 10 exercícios de juros compostos, tá? Então aqui ó, estão os 10 exercícios que vocês deverão desenvolver e me enviar somente a resposta dos exercícios, tá? E, gente, a resposta, onde que eu quero agora? Quero que vocês postem lá na sala de aula do Google, tá? Fica muito mais prático para eu poder acompanhar, porque por e-mail estava complicado ter organização, porque muitas atividades estavam vindo sem nome, sem o semestre, então assim, eu recebo atividade, às vezes não vem o anexo, então lá fica muito mais prático visualizar quem enviou, quem não enviou, até mesmo a gente trocar alguma mensagem, tá? Então, por gentileza, as respostas dos 10 exercícios eu quero que vocês postem lá na sala de aula do Google, tá? Então, aqui são os 10 exercícios. Encaminhei para vocês também as fórmulas. Então, aqui está toda a sequência de fórmula, ok? Igual nós fizemos nos exercícios de juros simples. E agora eu trouxe para vocês também dois exemplos. Então eu vou calcular com vocês esses dois exemplos para que vocês possam aí resolver a atividade, tá? Tendo qualquer dúvida, na sala de aula do Google tem como vocês me enviarem mensagem. Então lá vocês podem fazer comentário, tendo qualquer tipo de dúvida, eu posso ir auxiliando por lá também. Eu acho que até fica mais prático do que e-mail, tá? Meu e-mail está com tanta mensagem que provavelmente só no final de semana que eu vou ter tempo aí de dar uma limpada, ok? Então vamos lá, então, começar aqui os cálculos. Exemplos, vamos ver o primeiro. Maria investiu o valor de R$ 1.000 em uma aplicação financeira que só poderá ser resgatada em um ano. Sabendo que o banco paga uma taxa de juros de 3% ao mês, quanto Maria receberá de juros? Então vamos imaginar, a Maria ela tem um dinheiro, ela tem o valor de R$ 1.000 e ela vai lá numa instituição financeira e investe esse dinheiro. Porém, alguns investimentos eles têm um prazo mínimo para que você possa resgatá-lo, tá? Então não é todo investimento que eu coloco dinheiro e se eu quiser eu vou lá amanhã e já resgato. Alguns investimentos eles têm uma carência e neste caso tem um ano aí de carência. Então a Maria investindo hoje, ela só vai conseguir resgatar esse valor daqui a um ano. Neste caso, a instituição financeira está pagando 3% ao mês. E o exercício ele quer que a gente calcule aqui qual que é o valor de juros que Maria irá receber. Tá? Isto que o exercício quer calcular. Então vamos para a nossa organização lá no Excel. Então aqui, ó, Excel. Gente, aqui eu uso Excel, mas vocês façam no caderno, tá? Isso aqui tudo é para vocês desenvolverem no caderno, ok? Aqui pelo Excel tá mais prático aqui para eu demonstrar para vocês. Então, ó, juros é o que o exercício quer que a gente calcule. Então, é a nossa interrogação. Capital. Capital é o valor que a Maria está investindo. Por que o capital é o valor que a Maria está investindo, professor? Porque é o valor presente. Valor presente é o nosso capital. O montante, que é o valor que a Maria terá no futuro, é valor futuro, tá? Então, capital, R$ 1.000. Prazo da operação, um ano. Taxa de juros, 3% ao mês. Pessoal, nesses exercícios de juros compostos, o que eu vou pedir para vocês?
eu vou pedir para vocês não alterarem a taxa de juros. Professor, por que não é para alterar a taxa de juros? Para alterar a taxa de juros, quando a gente está utilizando juros compostos, a gente precisa utilizar uma fórmula específica. E isso eu só vou explicar para vocês na semana que vem, quando eu for fazer a correção dos 10 exercícios, tá? Então não é para vocês alterarem a taxa de juros. A gente só vai trabalhar alterando o prazo, tá? Então vamos lá, pela organização. O exercício quer que a gente calcule o valor de juros. A gente sabe que a Maria investiu o valor de R$1.000. Ela vai deixar este valor investido durante um ano. E o banco está pagando para ela o valor o percentual, né, de 3% ao mês. Qual a fórmula que nós vamos utilizar? Então aqui a gente vem nas fórmulas. Nós queremos calcular o quê? Os juros. Se nós queremos calcular os juros, aqui, ó, fórmulas para cálculo dos juros. Vamos ver a primeira fórmula. Juros é igual a montante menos capital. Voltando para a nossa organização. Os juros lá estão em evidência, ok. Montante nós não temos, só temos o valor de capital. Então a gente não consegue utilizar essa primeira fórmula porque aqui de 3 elementos, nós só temos um. Com um só não dá para resolver. Vamos para a segunda. Juros é igual a capital. Capital nós temos. Vezes 1 mais I. O I nós temos, 3%. Elevado a N. O N nós temos que é um ano. Então, qual a forma que nós vamos utilizar? Essa segunda, tá? Então, ó, ela ficou aqui. Juros é igual a capital vezes chaves aqui, ó, parênteses, 1 mais I, fecha o parênteses, elevado a N menos 1, e fecha aqui as chaves, tá? Vamos analisar agora as nossas informações. Nós temos um prazo de um ano e uma taxa de 3% ao mês. Um ano e 3% ao mês estão no mesmo período? Ano e mês? Não, não estão no mesmo período. A gente consegue calcular? Não, nós não conseguimos. A gente só consegue calcular quando a taxa e o prazo estão no mesmo período. Como eu falei para vocês, não é para alterar a taxa. A taxa eu vou deixar 3% ao mês. Então o que a gente vai fazer? Vai transformar esse período de um ano em um período mensal, ok? Um ano tem quantos meses, pessoal? 12 meses. Então, ó, um ano é igual a 12 meses. Agora vamos analisar nosso prazo, 12 meses, nossa taxa, 3% ao mês. Estão no mesmo período? Sim, estão no mesmo período. Ambos estão em meses, tá? Nós podemos utilizar uma taxa percentual na fórmula? Não, nós não podemos utilizar uma taxa percentual. Nós só podemos utilizar uma taxa unitária. Então, o que a gente vai fazer? Como que a gente faz para tirar esse sinal de percentual? A gente precisa dividir por 100. Então, a gente vai fazer 3 dividido por 100. 3 dividido por 100 vai dar 0,03. Gente, eu faço alguns cálculos de cabeça, mas eu sempre peço para que vocês façam no HP, tá? Para não ter erro, ok? Agora sim, com essas informações, nós vamos aqui substituir na fórmula, tá? Então, ó, deixa eu pegar aqui, fórmula, aqui, deixa eu copiar. Então, ó, juros é igual a capital. Nós temos capital? Temos, o valor de R$1.000. Vezes 1, esse 1 já é da fórmula, mais I, qual que é o nosso I? 0,03, elevado a quanto? Elevado a 12, ok? 12ª potência aí. Fecha aqui no final com o menos 1, tá? Agora eu vou abrir aqui a nossa calculadora HP12C para a gente poder calcular. Antes, vamos fazer uma análise matemática aqui desta equação, tá? O que a gente vai calcular primeiro? Primeiro, nós vamos calcular o parênteses. Então, primeiro a gente vai fazer o 1 mais o 0,03. Após esse cálculo,
vai se encerrar, a gente tira o parênteses, vai ficar aqui 1,03. Nós vamos ter que fazer o quê? A potenciação. Então, elevado aqui a 12ª potência. Depois, subtração, ok? E por último, multiplicar pelo valor de R$ 1.000. Então, vamos lá, vai ficar o quê? Juros é igual. Deixa eu pegar aqui HP. Opa, calma aí. Então, ó, vamos calcular aqui com a HP 12C, tá? Então, ó, F, reg para limpar tudo. Trabalhem com 6 casas. Então, aqui, ó, F6 para a gente poder trabalhar com 6 casas, tá? Lembrando que precisa estar com esse C aqui no visor. Esse C é de capitalização composta. Para a gente colocar esse C, a gente aperta o STOEEX. Como na minha calculadora estava e eu apertei, acabou saindo, tá? Professor, se você tirou, como é que coloca? STOEEX, tanto para colocar como para retirar, tá? Sempre juros compostos precisa estar com esse C no visor, tá? Esse D.MY, gente, é com relação ao nosso calendário. Então pode deixar, não precisa tirar, tá? Pode deixar. Vamos lá, como é que a gente vai calcular isso? Qual que é o primeiro valor? O valor de 1.000, né? Então a gente coloca aqui na calculadora 1.000. A gente vai usar esse valor agora de 1.000? Não, nós não vamos utilizar. Se nós não vamos utilizar, o que a gente faz? Enter. Qual que é o próximo valor? O 1. A gente vai utilizar esse valor agora? Não. Se a gente não vai utilizar, o que a gente faz? Enter. Qual que é o próximo valor? 0,03. Vou usar esse 0,03? Sim. Fazendo o quê? A soma. Porque primeiro a gente tem que resolver o parênteses. Então a gente vem aqui, ó, mais de 1,03. Qual que é o próximo valor que nós temos aqui? 12. Então, ó, 12. A gente vai utilizar esse 12 agora? Sim. Fazendo o quê? Potenciação. Como é que a gente faz a potenciação? Y elevado a x. Só apertar aqui, ó. Y elevado a x. Qual que é o próximo valor que nós temos aqui? 1. Então a gente coloca. Vai utilizar esse 1 agora? Sim. Fazendo o quê? Menos. Então a gente subtrai. O que está faltando? Nós já fizemos, ó, o 1 mais 0,03, já elevamos a 12ª potência, já subtraímos o 1. Falta somente o quê? A multiplicação. Esse 1.000 nós já tínhamos registrado, então só falta o quê? Só o sinal. 1.000. O que a gente faz com o resultado final? F2. Qual será o valor de juros para Maria? Então vamos lá. 425,76. Então a Maria, que investiu o valor de R$ 1.000 durante 12 meses e o banco pagou para ela uma taxa de 3% ao mês, quando ela for resgatar o dinheiro dela, ela vai ter mais 425,76. Então, além dos 1.000 que ela investiu, ela terá mais R$ 425,76 de juros. Ok? Então, esse cálculo que nós fizemos, ele foi um cálculo o quê? Manual. Foi um cálculo utilizando HP, mas nós utilizando ela como uma calculadora convencional. E se nós quiséssemos calcular este exercício, porém pelas teclas financeiras? Como é que eu quero que vocês resolvam os exercícios? Eu quero que vocês façam, primeiro, pela fórmula matemática. Então, primeiro vocês vão calcular de uma forma manual, e depois vocês vão fazer o quê? Uma prova real, utilizando as teclas financeiras, ok? Então vamos lá, pelas teclas financeiras, como é que vai ficar isso daqui, ó? Deixa eu apagar. Então aqui, ó. F. Calma aí. Opa. Beleza. Vamos aqui, ó. F, CLX, a gente limpa tudo no visor. Esse valor de 1.000, a Maria está investindo, né? Se a Maria está investindo, esse valor, ele está saindo ou entrando da carteira dela? Vamos pensar o seguinte, ela tem R$ 1.000 na casa dela, ela quer investir. Então ela pega esse valor de R$ 1.000, coloca na carteira e vai até o banco. Quando chega no banco e ela deposita lá no banco, esse dinheiro está saindo da carteira dela ou entrando? Está saindo. Então quando a gente está investindo, um valor, ele sai da nossa carteira.
e depois quando a gente vai resgatar esse valor, ele entra na nossa carteira. Então vai ser o quê? 1000 CHS para negativar o valor, e a gente vai registrar em qual tecla? PV. Então como é que vai ficar aqui, ó? 1000 CHS PV. Qual que é a próxima informação que nós temos? Um ano. Vai ser um que eu vou colocar? Não, não posso. Eu tenho que colocar o quê? 12. Então, 12N. E depois nós temos a taxa. Nós vamos colocar o 0,03? Não. Quando a gente está trabalhando com as teclas financeiras, a calculadora pede que a gente coloque a taxa percentual, tá? Taxa unitária é somente quando é fórmula matemática. Então a gente vai colocar o quê? 3 e apertar o I. Então, ó, foi 1000 CHS-PV, 12N, 3I. E o que a gente quer calcular? Professor, a gente quer calcular os juros. Qual que é a tecla da HP para cálculo de juros? A calculadora HP12C, ela não tem tecla de juros. Professor, então como que a gente vai calcular os juros se a calculadora não tem uma tecla de juros? A gente vai calcular primeiro o montante. A gente aperta o quê? FV. Então, ó, FV. Quanto que deu, professor? 1.425,76. Então, o montante deste investimento deu 1.425,76. Professor, tá, mas o exercício ele não quer que a gente calcule o montante, ele quer que a gente calcule os juros. Então é só a gente fazer o quê? Subtrair o capital. A gente coloca aqui, ó, 1000, que é o capital, menos. E aí a gente encontra o quê? O valor de juros. Então, juros ao quê? 425,76. Nossa, professor, mas por que você subtraiu 1000? Porque se eu sei o valor de montante, que são 1.425,76, que é o valor que ela vai receber lá no futuro, se eu subtraio quanto que ela investiu, eu sei quanto que deu de juros. Vamos ver se bateu quando a gente fez o cálculo matemático? Aqui, ó, cálculo matemático, 425,76. Pelas teclas financeiras, 425,76. Ok? Então a gente tirou uma prova real, se bateu de ambas as formas, tudo certo, exercício finalizado. Ok? Aqui eu trouxe para vocês também um segundo exemplo, tá? Vamos para esse segundo exemplo, então. Ó, Evandro pegou emprestado o valor de R$3.000 com seu irmão. Eles combinaram que a taxa de juros da operação será de 2,6% ao mês. E Evandro terá que pagar o valor de R$3.499,50. Qual foi o prazo do empréstimo? Então, neste exercício 2, o que o enunciado quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule nesse exercício 2 o N. O N, ele não sabe qual foi o prazo desta operação. Então, como é que está funcionando? O Evandro pegou emprestado 3.000 com o irmão está cobrando do Evandro uma taxa de 2,6% ao mês, e o Evandro, no futuro, terá que pagar 3.499,50. Qual foi o prazo dessa operação aí? É isso que a gente vai calcular, tá? Esse valor de 3.000 que o Evandro pegou emprestado, é o capital. O Evandro está pegando emprestado hoje. Então, ó, 3.000 é o valor de capital. 3.000 capital. Taxa de juros, 2,60% ao mês. Montante, o valor que o Evandro vai ter que pagar no futuro. O Evandro vai ter que pagar no futuro por mão dele R$3.499,50. Ok? Beleza? Então, primeira coisa, o que o exercício quer que a gente calcule? O exercício quer que a gente calcule o prazo. Qual que é o capital? R$3.000, que é o valor que o Evandro pegou emprestado.
Qual que é a taxa de juros? 2,60% ao mês, que é a taxa que o irmão do Evandro está cobrando. Quanto que o Evandro vai pagar lá no futuro? R$ 3.499,50. Por quanto tempo o Evandro ficou com esse dinheiro emprestado? Qual foi o tempo desde que ele pegou emprestado até que ele vai pagar lá no futuro? Ok? Isso que ele quer que a gente calcule. Então a gente vem aqui, ó, primeiro, para a relação das fórmulas. E aqui na relação das fórmulas, nós temos aqui, ó, número de períodos, prazo da operação. Vamos analisar o que? Essas fórmulas. Vamos ver a primeira. N é igual a ln. Gente, esse ln é logaritmo. Eu não vou entrar no mérito matemático aqui, porque vocês já tiveram, o pessoal do terceiro semestre já teve a disciplina de matemática. Não vou entrar no mérito do cálculo do logaritmo básico em termos de matemática, porque senão, ao invés de termos uma aula de matemática financeira, a gente vai ter aula de matemática básica e acabar utilizando muito tempo, nosso precioso tempo, tá? Então, vou só explicar de acordo com a matemática financeira. Então, ó, N é igual a logaritmo. Logaritmo do que, professor? De montante dividido por capital. Depois isso dividido por logaritmo de 1 mais i. Essa fórmula que a gente vai utilizar, vamos ver, ó. Logaritmo é um cálculo matemático, okay? Uma operação matemática. Montante nós temos? Sim, nós temos 3.499,50. Capital nós temos? Sim, capital valor de 3.000. Taxa nós temos? Sim, nossa taxa é 2,60% ao mês. Então, é esta fórmula que nós vamos utilizar, ok? E aqui, ó, já deixei ela copiada. N é igual a logaritmo de montante dividido por capital, tudo isso dividido por logaritmo de 1 mais i. O exercício quer que a gente calcule o prazo. Nós temos o capital, temos a taxa e temos o montante. O que acontece? Aqui, ó, nossa taxa está percentual ao mês. A gente pode usar uma taxa percentual na fórmula? Não. Quando é cálculo matemático, a gente tem que utilizar uma taxa unitária. Então, o que a gente tem que fazer para tirar esse sinal de percentual? A gente pega o 2,60 e divide por 100, ok? Isso daqui vai dar 0,026. Se nós temos uma taxa percentual ao mês, quando a gente chegar aqui na resposta do N, essa resposta será em quê? Em mês ou meses. Por que, professor, mês ou meses? Se a nossa taxa é ao mês, nossa resposta só poderá vir em meses, porque sempre tem que estar no mesmo período, taxa e prazo, ok? Vamos substituir as informações? Vamos lá substituir as informações na fórmula. Então, N é igual ao logaritmo de montante. Então, o montante é 3.499,50 dividido por capital. Nosso capital, 3.000. Dividido por logaritmo de 1 mais i. O nosso i aqui, ó, 0,026. Então, N é igual, e nós vamos para a calculadora HP12C. Opa. Então, ó, FCLX para limpar tudo, FREG, na verdade, né? F6 para que a gente possa trabalhar com 6 casas, ok? Gente, aqui, ó, vou fazer o cálculo direto, tá? Eu vou chegar no resultado exato. Eu não fico fazendo, apagando, anotando. Eu sempre vou direto, senão dá diferença, ok? O que a gente vai calcular primeiro? Primeiro, a gente vai calcular o montante dividido pelo capital, porque ele está aqui, ó, entre parênteses. Depois que nós fizermos essa divisão, nós vamos precisar tirar o logaritmo dessa divisão. Depois, a gente vai ter que fazer o quê? O 1 mais a taxa, que eles estão dentro do parênteses. Depois, a gente tem que fazer o quê? Tirar o logaritmo dessa soma. E, por último, a gente vai dividir o valor
de montante dividido por capital, retirado o logaritmo, dividido por 1 mais i, retirado o logaritmo, ok? Como é que vai ficar na HP, então? Ó, qual que é o primeiro valor que nós temos? 3.499,50. Nós vamos utilizar esse valor agora? Não, nós não vamos utilizar. Então, o que a gente faz? Enter, a gente registra. Qual que é o próximo valor? 3.000. A gente vem aqui, ó, 3.000. A gente vai utilizar esse valor agora? Vai, a gente vai utilizar. Fazendo o quê? A divisão. Primeira coisa é resolver o parênteses. Então, primeiro a gente faz a divisão. Então, ó, 3.499,50 dividido por 3.000 deu 1,1665. Aqui, ó, agora pela ordem das operações matemáticas, a gente tem que fazer o quê? Calcular o logaritmo. Como é que a gente calcula o logaritmo? A gente vai apertar aqui, ó, tá vendo? Tecla G. Tecla G, que é uma tecla azul, uma função azul, e depois a gente vai apertar aqui, ó, em cima, tá vendo a tecla LN de azul? A gente vai apertar essa tecla. Na escrita branca aqui, ó, tá o quê? Percentual do T. Mas quando a gente apertou G, a gente acionou a função azul. Então, GLN. Quanto que deu? 0,154008. Então, nós resolvemos o quê? A parte de cima dessa fração, tá? Vamos agora para a parte de baixo. A gente continua, a gente não vai apagar. Qual que é o próximo valor? 1. A gente vai usar esse 1 agora? Não. Então, a gente o quê? Registra. Qual que é o próximo valor? 0,026. A gente vai utilizar esse valor agora? Sim. Fazendo o quê? A soma. Então, nós somamos, nós primeiro calculamos aqui o parênteses, e agora o que a gente vai fazer? Tirar o logaritmo desse valor. Como é que a gente faz para tirar o logaritmo? G, que é a função azul, e a tecla aqui, ó, LN. Quanto que deu? 0,025668. Acabou o cálculo? Não. Tá faltando o quê, professor? Tá faltando a divisão, ó. É divisão a parte de cima da fração pela parte de baixo. Então, ó, só dividir. Resultado final, a gente trabalha sempre com duas casas. Qual foi o resultado? 6. 6 o quê? 6 meses. Por que meses, professor? Porque se nós estamos utilizando uma taxa percentual ao mês, nossa resposta só pode vir em meses, tá? Então, o Evandro, ele pegou 3.000 reais emprestado com o irmão dele. O irmão dele está cobrando uma taxa de 2,60% ao mês. E o Evandro vai ter que pagar para ele 3.499,50. Qual foi o período aí que o Evandro ficou com dinheiro emprestado do irmão dele? 6 meses. Ok? Vamos ver agora pelas teclas financeiras, HP? Vamos lá pelas teclas financeiras. Então, ó, F, CLX para limpar tudo. O que a gente tem que analisar primeiro? Esse valor de 3.000, o Evandro pegou emprestado? Então, ó, o Evandro estava sem nenhum real na carteira. O Evandro estava sem nada. Aí ele foi lá e pediu dinheiro emprestado pro irmão dele. O irmão dele emprestou. Quando o irmão dele emprestou, ele pegou esse dinheiro. Esse dinheiro entrou na carteira dele? Esse dinheiro ficou com ele? Sim. Se entrou na carteira dele, é positivo ou negativo? É positivo. Ele não tinha nada. Pegou o dinheiro emprestado. Quando ele pegou esse dinheiro está de posse dele, então é um valor positivo. Então o que a gente faz? 3.000 e registra em qual tecla? PV. Por que PV, professor? Valor presente. Então, ó, 3.000 PV. Qual que é o próximo? Nós temos a taxa, 2,60% ao mês. Então, ó, 2,6 e aperta o I. Lembrando que quando a gente está utilizando as teclas financeiras, nós não podemos utilizar a taxa unitária. É só taxa percentual, tá? Então, o que a gente fez agora? 2,60 I. Qual que é o próximo valor? 3.499,50. Então, ó, 3.499,50. Agora vamos analisar. Se o Evandro pegou emprestado, quando ele pegou emprestado, esse dinheiro entrou no caixa dele. Depois, no futuro, ele não vai ter que pagar por irmão dele? Quando ele vai ter que pagar, quando a gente paga algo, ele está saindo da nossa carteira ou está entrando? Ele está saindo, né? Quando a gente paga, a gente está tirando dinheiro da nossa conta, a gente está tirando dinheiro da nossa carteira e pagando algo.
Se está saindo, é um valor o quê? Negativo. Como é que a gente negativa um valor na HP? CHS. Então, ó, 3.499,50 CHS e a gente aperta o quê? FV, que montante é valor no futuro. Então, ó, 3.499,50 FV. E o que a gente vai apertar? N. A gente quer calcular o prazo, então a gente vem aqui agora, ó, e N. Quanto que deu? 6. 6 o quê? 6 meses. Então, ó, pelas teclas financeiras, o passo a passo, 6 meses. Pela fórmula matemática, resultado, 6 meses. Então, de ambas as formas aí, tanto pelas formas matemáticas como pelas teclas financeiras, a gente chega no resultado, tá? O que eu solicito para vocês resolverem os exercícios, então? Primeiro, calcula pela fórmula matemática, depois tira a prova real pelas teclas financeiras. Ok? Aqui, ó, algumas recomendações já estão postadas também lá na sala de aula do Google, tá? Então, ó, aqui algumas recomendações para que vocês calculem esses 10 exercícios. Então, ó, utilizar 6 casas decimais nos cálculos. Nas respostas finais, eu quero que vocês utilizem 2 casas, ó, 2 casas decimais nas respostas. Quando vocês forem utilizar a potenciação, então, ó, potenciação. A potenciação, vocês vão apertar a tecla y elevado a x. Então, ó, vocês vão utilizar isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não consegui. Potenciação, ó, é y elevado a x. Ok? Logaritmo. Logaritmo, vocês vão apertar o quê? Tecla G, que é a função azul, e depois vão apertar a tecla LN. Essa tecla LN, na calculadora, na parte branca, ela tá o quê? Percentual do total. Ok? Não é para vocês alterarem aí o valor da taxa de juros. Então, não é para alterar o valor da taxa de juros. Não alterar a taxa de juros. Somente alterar o prazo. Como eu já demonstrei para vocês em um exemplo. Certo, pessoal? Então, quando vocês terminarem de resolver os exercícios, solicito que vocês postem lá na sala de aula do Google para que eu possa considerar como atividade desenvolvida, tá? Na próxima semana eu farei os vídeos com a correção dos exercícios e aí a gente já vai para o novo conteúdo. Beleza? Então, pessoal, bons estudos aí a todos. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar mensagem lá na sala de aula do Google, ou vocês podem me enviar um e-mail, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Bom final de semana a todos, sigam firme aí na quarentena, espero que todos vocês estejam bem, os familiares também, enfim, e espero que o quanto antes a gente possa retornar nossas atividades e a nossa vida aí à normalidade, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, até mais, gente. Tchau, tchau.